Boa noite. O meu nome é Felipe Barros. Eu sou o CEO da SignoWeb e sou surdo. Eu sou surdo, mas eu nasci ouvindo. E aos 2 anos de idade eu tive meningite e perdi a audição. Eu estudo aqui na PUC, Sistema de Informação, e eu vim aqui hoje para contar um pouco para vocês a minha mensagem de superação. E como as pessoas que ouvem e os surdos podem ser iguais. Bem, eu peço desculpa a vocês para fazer um parêntese aqui, que eu sou casado com uma surda e ela é muito linda. Durante uma madrugada, minha esposa passou mal, começou a sentir muita dor, a suar frio, desmaiar, e eu precisava ajudá-la. Mas como eu poderia chamar uma ambulância se eu não escuto? Então, eu mesmo coloquei ela no carro e levei ao hospital. Nós corremos muito, chegamos no hospital e ela precisava muito de atendimento. Chegando lá, o hospital não tinha acessibilidade comunicativa para os surdos. E eu fiquei com muita dúvida com relação ao atendimento do médico, porque ele poderia medicar a minha esposa corretamente e nós poderíamos ter muitos problemas com isso. Tudo por falta de comunicação. Bem, a minha história é cheia de barreiras como essa. E eu vou contar mais algumas para vocês conhecerem um pouco da minha história. Houve uma época que eu pegava mais o transporte público, porque as pessoas com deficiência têm direito ao passe livre nos transportes públicos. Um dia, eu estava muito cansado, entrei dentro do ônibus e tinha um lugar vazio na frente. Eu fiquei com sono e dormi. Durante a viagem, chegou uma pessoa com um óculos escuro e sem bengala e ficou parado do meu lado no ônibus. E começou a pedir: licença, eu preciso sentar. E eu dormindo e sem escutar. O cego, então, não percebeu que eu era surdo e imaginou que tinha uma pessoa sem educação sentada ali. Começou a me cutucar, eu acordei, mas eu não percebi que era um cego, porque ele não estava de bengala. Então, uma outra pessoa, ouvinte, que estava ali, começou a perceber a falta de respeito, começou a me xingar, e começou uma briga dentro do ônibus, as pessoas foram ficando nervosas, e um rapaz me puxou pela camisa, me levantou, eu levei muito susto, eu quase dei um murro na cara dele, porque eu não estava entendendo a situação. Aí, quando eles perceberam que eu era surdo, todo mundo levou um susto. Eles ficaram todos envergonhados e sem saber como fazer. Aí uma pessoa disse que eu era surdo, então eu cedi o lugar, é claro, para o cego, mas ficou aquela situação devido à falta de comunicação. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, e o meu pai saiu comigo para comprar um picolé. Quando eu peguei o picolé, eu fiquei muito feliz. Era uma coisa que eu gostava muito. E quando eu vi, tinha um amigo meu do outro lado da rua. Na hora, eu quis contar para ele que eu tinha ganhado um picolé. Eu saí, então, desesperado, correndo pela rua, para contar para o meu colega. Nesse momento, vinha um carro, muito apressado, me viu atravessando e buzinou. Mas eu sou surdo. Então, nesse momento, aconteceu um acidente. É isso mesmo. A mulher disse que não tinha culpa por eu ser surdo e não ter ouvido a buzina dela. Mas eu sou surdo.
Na verdade, ela realmente não tem culpa por eu ser surdo, mas ela também deveria ter respeitado a sinalização que mandava ela parar, e não apenas ter buzinado, vendo a placa escrito pare, e ter esperado que eu parasse ao ouvir ela. Eu quebrei, nesse momento, meu fêmur e também quebrei o meu aparelho auditivo. Como eu já contei para vocês, eu nasci ouvindo, e nessa época eu falava, cantava e tudo mais. Minha mãe me ensinou tudo isso. Mas com 2 anos, então, eu tive a meningite e acabei diminuindo a minha fala. E também parei de cantar. Eu quero contar um pouquinho dessa experiência para vocês, da minha experiência com o pré-vestibular. Eu fui fazer inscrição, né, para poder estudar no pré-vestibular, e nessa época já era obrigatório o intérprete de Libras. Então, nós fomos ao pré-vestibular e eles não tinham intérprete de Libras e não queriam me aceitar. Eu e minha mãe, então, entramos com um processo na justiça contra eles, e eles tinham que pagar R$ 1.000 por dia de multa, caso o intérprete de Libras não estivesse ali. Depois desse processo, eles ficaram loucos e começaram a procurar intérprete de Libras para colocar. Então, nós ficamos um pouco mais tranquilos depois disso, porque eles iriam pagar R$ 2.000, R$ 3.000. Imagina só, imagina um mês sem intérprete de Libras. Eles, então, tiveram que se apressar mesmo para encontrar esse profissional, e eu consegui estudar. Estudei e consegui passar em 2 vestibulares, e acabei escolhendo a PUC para eu estudar. A minha família é toda de pessoas que ouvem, e eu sou o único surdo. Isso é uma coisa muito complicada para os surdos, porque há uma grande falta de comunicação nesses casos. Imagina só uma família onde todos falam e você é o único que não escuta. Como a comunicação acontece? Eu agradeço muito a Deus, porque durante a minha escolarização entrou um outro aluno surdo na minha sala, e a família dele também era surda. Então, foi com a família dele que eu aprendi Libras. A minha família, então, foi me ensinando português, enquanto a família do meu amigo me ensinava Libras. E assim eu fui desenvolvendo. Eu tenho muito a agradecer à PUC também, porque eu escolhi estudar na PUC por ter o núcleo de acessibilidade e inclusão, e desde o primeiro dia de aula eu já tinha um intérprete me acompanhando. Vocês precisam saber um pouco como que é a dificuldade na vida dos surdos. Muitas vezes, nós escrevemos, por exemplo, redações, e a maioria dos ouvintes acreditam que os nossos textos estão super errados, eles não concordam com a gente. Quando, na verdade, o português é a nossa segunda língua, e tem muitas palavras que nós não conhecemos, além do que a ordem das frases alteram muito também. Então, muitas vezes, na família, no banco, nas lojas, é muito difícil conseguir se comunicar, porque, afinal de contas, nós somos surdos e nós nos sentimos muito prejudicados em muitos ambientes. Foi através disso que eu percebi que muitas empresas pagam um curso de Libras para os funcionários, para eles aprenderem Libras e conseguir se comunicar com os surdos. Mas os cursos têm duração de 2 semanas. Imagina só, uma pessoa que estuda uma língua, por exemplo, o inglês. Ela vai ficar ali fazendo um esforço para aprender o inglês
Depois, para escrever em inglês, em 2 semanas ela é proficiente em inglês? É impossível. A língua brasileira de sinais é a mesma coisa. É impossível aprender em 2 semanas. Então, por isso que a tecnologia pode auxiliar muito os surdos na comunicação. Eu, então, criei a SignoWeb para auxiliar na comunicação das empresas com os surdos. Então, os surdos conseguem chegar em vários lugares da sociedade e, através de um celular, de um computador, de um tablet, é possível ele entrar em contato com o intérprete virtual e esse intérprete de casa auxilia na comunicação entre o surdo e o ouvinte. Muito fácil, não? Aqui tem um exemplo de um surdo no hospital. Então, ele, através do notebook, chamou o intérprete e conseguiu se comunicar. De uma surda, chamando o intérprete através do celular para auxiliar na comunicação no banco. Aqui é uma outra surda, dentro de uma loja, de uma ótica. Também pediu o auxílio de um intérprete. E aqui nós temos o LADES, que é o nosso produto principal dentro da SignoWeb. Ele significa liberdade, autonomia, dignidade e igualdade para todos os surdos. Muito interessante, não é? É muito importante saber dessa notícia também. No mundo, são 70 milhões de surdos. E aqui no Brasil, são 9,7 milhões de surdos. E nós somos muito prejudicados pela falta de acessibilidade. É muito importante também saber que os surdos se comunicam através das mãos, da expressão facial e do corpo. Eu gostaria de deixar a mensagem para vocês de superação. Os surdos podem ter qualquer profissão, podem ser atores, professores. Eu, por exemplo, sou um empreendedor e criador de um sistema. Então, nós somos iguais, surdos e ouvintes. E eu gostaria de pedir encarecidamente que parem de nos chamar de surdo-mudo. Afinal de contas, nós somos capazes de falar. Os surdos também podem ser oralizados e falar. Muito obrigada, foi um prazer conversar hoje com vocês. Muito obrigada.